Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, pedindo a Deus pelos doentes, aqueles que estão acamados em casa, nos leitos de hospitais, aqueles que estão nas UTIs, também aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por estes dias. Que o Senhor dispense sobre cada um deles as suas graças e as suas bênçãos. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje, 13 de junho, a Igreja celebra Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa é tão conhecido por seu nome de ordenação, que chamá-lo pelo nome que recebeu no batismo parece estranho. Fernando de Bulhão e Taveira de Azevedo. Além disso, ele era português, nascido em 1195 em Lisboa. De família muito rica e da nobreza, ingressou muito jovem na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Fez seus estudos filosóficos e teológicos em Coimbra e foi lá também que se ordenou sacerdote. Nesse tempo, ainda estava vivo Francisco de Assis e os primeiros frades, dirigidos por ele, chegavam a Portugal, instalando ali um mosteiro. Os franciscanos eram conhecidos por percorrer caminhos e estradas, de povoados em povoados, de cidade em cidade, vestidos com seus hábitos simples e vivendo em total pobreza. Esse trabalho já produzia mártires. No Marrocos, por exemplo, vários deles perderam a vida por causa da fé e seus corpos foram levados para Portugal, fato que impressionou muito o jovem Fernando. Empolgado com o estilo de vida e de trabalho dos franciscanos, que diversamente dos outros frades, não viviam como eremitas, mas saíam pelo mundo pregando e evangelizando. Resolveu também ir pregar no Marrocos. Entrou para a ordem, vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Antônio. Entretanto, seu destino não parecia ser o Marrocos, mas chegou ao país, contraiu uma doença que o obrigou a voltar para Portugal. Aconteceu, porém, que no navio em que viajava, ele foi envolvido por um tremendo vendaval que empurrou a nave em direção à Itália. Antônio desembarcou na Itália da Cilícia e de lá rumou para Assis, a fim de encontrar-se com seu inspirador e fundador da ordem, Francisco. Com pouco tempo de convivência, transmitiu tanta segurança a ele
que foi designado para lecionar teologia aos frades de Bolonha. Com apenas 26 anos de idade, foi eleito provincial dos franciscanos do norte da Itália. Antônio aceitou o cargo, mas não ficou nele por muito tempo. Seu desejo era pregar e renunciou pelos caminhos da Itália setentrional, praticando a caridade, catequizando o povo simples, dando assistência espiritual aos enfermos e excluídos, e até mesmo organizando socialmente essas comunidades. Pregava contra as novas formas de corrupção nascidas do luxo e da avareza dos ricos e pobres das sociedades, onde se disseminaram filosofias heréticas. Ele viajou por muitas regiões da Itália e por 3 anos andou pelo sul da França, principal foco dessas heresias. São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, discípulo e grande pregador, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, grande pregador do Evangelho. Ele, a partir do momento em que se ingressa na ordem dos franciscanos, o bispo, onde ia realizar ordenações, ali tinha Antônio como pregador das grandes cerimônias, das grandes celebrações. Antônio era pregador. Também Antônio tinha um dom de abarcar conhecimento que no seu tempo, conta algumas bibliografias, que se a Sagrada Escritura fosse destruída, Antônio a redigiria sem faltar sequer uma vírgula. Tamanho era seu amor pela palavra de Deus e dedicação nos estudos. Da mesma forma, em seus feitos, pelas regiões, povoados e países por onde passou, é tido como um santo ressuscitador. Conta-se a história que tal criança cai em um lago e, ao ser retirada já sem vida, é entregue nos braços de Santo Antônio e, ao tomá-la, a criança em seus braços, a criança ressuscita, a criança volta à vida. Outro feito grandioso de Santo Antônio, que também podemos nos trazer em memória, é que, passando por regiões ao qual não aderiram à palavra de Deus, aonde Antônio não consegue penetrar os corações humanos com a palavra de Deus, ele direciona-se à beira do mar, à beira de um grande rio, e começa a falar de Deus. E ali os peixes, é tocado por aquela palavra,
é tocado por aquela entonação de voz e aproximam-se em grande cardume, como que reverentes e observadores das palavras de Santo Antônio. Conta-se também que tal rico fazendeiro duvida de Santo Antônio quando, em momento de oração, ele expõe o Santíssimo Sacramento. E ali, este homem duvida daquilo que Santo Antônio está fazendo e o convida para um desafio. O homem incrédulo e com desejos de perverter aquelas pessoas que prostravam-se diante de Jesus sacramentado, ele faz uma proposta. Se eu deixar 3 dias o meu burro sem comer, sem passar perto de feno, e colocar de um lado uma porção de feno fresco e de outro lado o teu Deus que você conclama como todo santo, e se meu burro se prostrar diante do seu Deus e não for ao feno, eu me prostrarei diante dele e o adorarei. A resposta de Santo Antônio foi: não farei isto para duvidar do poder de Deus e de Cristo, mas para curar um coração incrédulo, e topou o desafio. Chegado o dia esperado, colocou-se Jesus no Santíssimo Sacramento e colocou também o feno ao outro lado. E o animal, a besta irracional, ela não saía da frente do ostensório e com gestos de prostração tentava se ajoelhar diante do ostensório que estava Jesus sacramentado. Ali houve grande conversão de pessoas e daquele incrédulo fazendeiro. Contudo, Santo Antônio continuou vivendo para a pregação da palavra de Cristo até morrer em 13 de junho de 1231, nas cercanias de Pádua, na Itália, com apenas 36 anos de idade. Ali foi sepultado numa magnífica basílica romana. Sua popularidade era tamanha que imediatamente seu sepulcro tornou-se meta de peregrinação que duram até nossos dias. São milhares os relatos de milagres e graças alcançadas, rogando seu nome. Ele foi canonizado no ano seguinte ao de sua morte pelo Papa Gregório IX. Na Itália e no Brasil, por exemplo, ele é venerado por ajudar a arranjar casamentos e encontrar coisas perdidas. Há também uma forma de caridade denominada Pão de Santo Antônio, que, como devoção e cultura popular, todo aquele que toma um pão abençoado
no dia de Santo Antônio e o mantém junto aos seus mantimentos, arroz ou feijão, etc., diz-se que aquele alimento, ou seja, o pão de cada dia daquela família, nunca falta. Portanto, são tantas as intercessões, são tantos os milagres que realizou Santo Antônio, que levaríamos horas para refletir acerca de cada. Embora no Brasil também ele é comemorado numa das festas mais alegres e populares, estando entre os 3 maiores das chamadas festas juninas. Santo Antônio foi, no ano de 1946, proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XI. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. Quero dizer a você que não é inscrito no canal, se inscreva, assinale as notificações para receber os conteúdos, deixe o seu joinha, assim você ajuda a fortalecer o canal. Também, aquele que desejar falar comigo, envie uma mensagem através do WhatsApp, de voz ou escrita, e na medida do possível estaremos
respondendo a cada um. O número do WhatsApp encontra-se na descrição de cada vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia sobre a intercessão de Santo Antônio.